Bem, pessoal, bem-vindos à nossa formação de professores, agora no novo módulo que nós estamos começando. Nós já terminamos o módulo de Introdução aos Estudos, o módulo de Historiografia Clássica 1, nós já terminamos o módulo de Gramática Clássica, no qual foi, talvez, o nosso estudo mais interessante, na minha opinião, né? O Felipe que tinha sugerido o vídeo, né? A gente ia fazer Ilíada, Odisseia e Eneida, mais poucos cantos, a gente falou, por que a gente não leu o vídeo por inteiro, assim, né? As metamorfoses. A gente fez esse estudo comparativo, e agora nós vamos para uma nova disciplina, que é a disciplina de Pedagogia Clássica, que eu chamei de Ars Docendi, a arte de ensinar. Nessa disciplina, o nosso objetivo será o seguinte, será ler textos seminais sobre educação clássica, e ver como nós podemos não somente ensinar gramática, lógica, retórica, mas como nós podemos melhorar nossa técnica docente da melhor maneira possível. Então, nós teremos aulas como a gente tem habitualmente, a partir de um texto específico, mas também aulas expositivas sobre pedagogia. Pedagogia, como ensinar, como verificar se o aluno está aprendendo, né? Vocês receberam material Arte de Estudar, como vocês podem aperfeiçoar a própria vida de estudos de vocês. E, bem, como nós vamos começar essa disciplina, a gente vai começar com o primeiro texto, que é o do Erasmo, certo? De Roterdã. A gente vai falar um pouco mais sobre esse texto, e a partir desse texto a gente vai concluir alguns tópicos da discussão do Longino, que nós estávamos fazendo na disciplina de Gramática Clássica. Em primeiro lugar, para começar essa disciplina de Pedagogia Clássica, eu queria que vocês olhassem uma imagem. Vocês estão vendo a imagem aqui na tela? De qual pintura é essa imagem? É o Geômetra por excelência, como a gente fala por excelência de outro modo? Porque a gente estudou isso nas Tropos e Figuras, lembra? Quando a gente fala que Aristóteles é o filósofo. É o Geômetria por Antonomásia? Antonomásia. Como Aristóteles é o filósofo por antonomásia, que Euclides é o geômetra, certo? E vejam bem aqui na lateral, né? Nós temos nessa imagem da Escola de Atenas uma representação do quadrívio, de certo modo, né? Temos Euclides aqui e temos aqui os astrônomos, né? A gente vai analisar isso quando a gente for usar astronomia no presencial. Mas olha só que interessante. Olhem essa imagem, ela é muito bela e tem um simbolismo muito interessante. Já que nossa disciplina é Pedagogia Clássica, eu queria que vocês olhassem para esta imagem e meditassem sobre o papel de vocês como professores e educadores a partir dessa imagem, certo? Em primeiro lugar, nós temos Euclides. E nós temos 4 discípulos aqui. Percebam que, de certo modo, essa pintura nos convida a fazer o papel de cada um desses personagens. De tal modo que alguns analistas dessa pintura dizem que esta parte da imagem ela pode indicar 4 fases do conhecimento. E que nós, professores, devemos passar por todas elas, de certo modo. Primeira coisa, temos Euclides. Mas vamos esquecer um pouco Euclides? Vamos olhar para os discípulos. Primeiro discípulo. Ele está ajoelhado, ele está curvado, ele está impressionado. Vocês percebem que ele está meio com as mãos assim para trás, né? Ele está com um certo espanto. Por quê? Porque o espanto é o princípio do aprendizado. É pelo espanto que nós começamos a filosofar. O thalma é o princípio do aprendizado. Se tudo bem até aqui? Ah, Janaína, conseguimos te ver, Janaína. Ótimo. Certo? Então temos o thalma. Alguma coisa nova, isso é novo. Que nem a minha filha sempre fala para vocês, né? O thalma, quem tem filho sabe disso, né? A minha filhinha, quando ela nasceu, ela ficou 30 dias aqui em casa, né? Sem sair de casa. Quando ela saiu no primeiro lugar, ela viu a primeira pessoa no elevador. Ela descobriu que existe mais pessoas no mundo que o papai e a mamãe dela. Ela foi pro metrô de São Paulo. Opa, existe muito mais gente que meu pai e minha mamãe. E querendo ou não, até agora, minha filhinha tem 10 meses, vai fazer 1 ano em outubro agora. Ela vai encontrando cada coisa na rua, uma árvore nova, uma folha nova, ela fica com um olhão assim, né? Então, a primeira fase do aprendizado é sempre essa. É esse talma, esse espanto. Vocês percebem que, depois desse talma, desse espanto, que é o princípio do aprendizado, e o qual todos vocês tiveram quando estudaram um tema que os apaixonou pela primeira vez, nós temos a segunda fase. Ele agora começa, depois de contemplar essa verdade na disciplina, a geometria presente na tábua, ele começa a contemplar a realidade em si. Ele começa a contemplar agora a geometria que se encontra na realidade. A geometria e a beleza que se encontra no mundo. Certo?
Percebam aqui que temos segunda fase do aprendizado. É quando nós não somente lemos os autores, mas quando nós começamos a ver as suas lições presentes nas realidades cotidianas que nós encontramos, nossos alunos, nossos estudos e tudo mais. Essa é a segunda fase. Percebem que ele já olha para cima. Quem lembra do vídeo, daquela frase que ele fala que os homini sublime dedit celumque videre iussit, et erectos vultos ad sidera tollere. Deus deu ao homem um rosto sublime e o mandou olhar para o céu. E ordenou que ele tivesse um rosto ereto, um vulto ereto, para olhar para as estrelas. Né? Então aqui ele já vai olhando para cá, para o céu, mas também para essas disciplinas ligadas à astronomia, da geometria para a astronomia. Tá, mas o que importa é que passamos de um primeiro aprendizado para um segundo. Esse daqui, vocês percebem que ele já está um pouquinho mais ereto, mas ele está observando claramente para cá. Ou seja, ele já fez o primeiro processo, já fez o segundo. Agora, o que ele está fazendo? Não basta ter visto uma vez o processo de aprendizado. Você tem que revisitar muitas vezes esse processo para que você possa saber como ele se dá e possa ajudar os outros a participar desse processo também. Ora, se vocês são professores, educadores, ensinam, por que vocês estão aprendendo aqui? Por que vocês estão numa aula, né? Porque nós queremos aprender. Porque, digamos, de alguma maneira, a gente já ensina, mas é importante que nós estejamos em terceira pessoa observando o processo pedagógico de uma outra perspectiva para que a gente possa reconstruir o modo pelo qual aprendemos e possamos levar os nossos alunos também nessa reconstrução desse processo, não? Então, esse daqui, vocês percebem que ele não está nem com a mesma espanto deste, porque ele já viu esse processo 1000 vezes, e nem está mais aqui aplicando, porque ele já aplicou. Agora ele está olhando novamente e reconstruindo os passos. É a terceira fase do aprendizado. É uma certa reflexividade maior que nós temos aqui. Só que, pessoal, todo aquele que aprendeu algo precioso, todo aquele que contemplou algo valioso, ele não pode guardar para si. Então, vocês passam deste processo e se tornam o quarto homem dessa pintura, que é este aqui. Vocês percebem que ele não está olhando, ele está olhando um pouquinho para o Euclides, sim, mas ele está mais preocupado, não com o quadro agora somente, mas está preocupado com os jovens. O braço dele, agora mais forte que os outros, não? Existe uma força, uma potência que ele ganhou da experiência, né? Uma certa experiência que ele ganhou. Onde está o braço dele? Na costa do outro, sustentando este outro. É o professor. Mas o professor ele só pode sê-lo se ele passar por esse processo. Vocês percebem que até geometricamente tem uma certa... Percebem? Então percebam que esse daqui ele está segurando aqui. Por quê? Porque o professor ele segura no ombro do aluno para que ele possa conduzi-lo neste espanto. O ombro ele pode até, eu gosto de pensar, né, que ele pode até segurar um pouco o aluno. Se ele fala assim, ele olha para aquilo, se impressiona, opa, quero ver outra coisa. Ele segura a mão assim no ombro. Não, aqui ainda é necessário. Não, agora pode ir, agora pode levantar a cabeça, né? Então ele vai mostrando isso, né? Se a gente olhar bem aqui, qual o papel dele? Apontando uma certa direção, né? Para onde eles devem olhar, para onde eles devem ver, né? O professor, ele passando por todo esse processo, agora ele já sabe para onde apontar, para onde o aluno ele deve ter sua atenção direcionada. Vamos mexer essa imagem, que eu acho que ficou muito bonito, né? Eu falei para vocês que quando eu saí do Vivário, lá no Vivário, a gente tem um costume de, toda vez que a gente sai, a gente faz um discurso antes de, né? Um breve discurso na hora do almoço, das refeições, né? E eu tive que fazer um discurso em grego, né? Lá no final do discurso, lá do curso. E o meu discurso eu falei sobre isso. Eu falei que existem certos dons que perecem e certos dons imperecíveis. Veja, e existem dons que são entre meio disso. O estudo, ele é um dom perecível se a gente considera que, por exemplo, eu falava para minha esposa, né, não, amor, a gente recebeu aqui um dom imperecível, né, de certo modo, porque eu estava empolgado, estava feliz, né, porque meu professor de grego lá no Vivário, ele estava ensinando Platão para a gente, pô, quando ele lê Platão, assim, ele me ensinou isso, e isso vai ficar comigo para sempre. E minha esposa falou, a minha esposa, ela é muito sábia, eu tenho que pensar, assim, com muitas coisas depois, né, ela soltou uma coisa que é verdadeira, ela falou assim mesmo, isso é lindo, mas lembra que isso é pó. Eu soltou essa só e me deixou lá, empolgadão. E eu falei, poxa, é verdade. Porque se isso for tomado pela vaidade, pela arrogância, por tudo isso, é pó, é lixo. E querendo ou não, se isso for somente uma culturazinha a ser mostrada, isso daí é vaidade das vaidades e tudo é vaidade. E também, não mais que isso, é uma coisa tão frágil, com quanto seja bela, é tão frágil que um Alzheimer tira, né? E eu fiquei pensando nisso por muito tempo, e no discurso
encontrei como uma resposta para isso, né? Por que continuar ensinando se o Alzheimer vai tomar? Porque, veja, que trabalho em vão estaria fazendo se, imagina só, se eu ensinasse tudo isso para vocês, vocês estão ouvindo, além dos textos, imagina se todos nós, inclusive eu, tivermos um Alzheimer no futuro. Poxa, então, sinceramente, o que eu estou fazendo agora é inútil, de certo modo. Se e somente se, aquilo que eu ensino para vocês é somente sentenças e teses de um texto. Essa é a primeira forma que a gente pode conceber o ensino. Não é, de fato, aí sim é vão, de certo modo. Mas, Jéssica, existe um segundo tipo de escrita, e o Fedro do Platão ele fala isso no Fedro, né? Que é a escrita que a gente faz na alma dos alunos, né? E essa escrita, de certo modo, ela permanece ainda depois do Alzheimer. E, claro, uma perspectiva superior, né? Ela sobrevive ao túmulo, né? Isso é belo. Porque, de certo modo, você percebe que... Jéssica, você estava no Dante essa semana? Vocês estavam no Dante, a gente estava no Dante. No Dante, a gente estava vendo o encontro do Dante com seu mestre, e ele fala, tu me ensinaste a arte de como o homem se eterniza, de como o homem faz-se eterno. Eu trago até o trecho aqui, só para que vocês vejam. É bonito, né? Tem um trecho aqui deste do Dante, que o mestre do Dante, que está no inferno, infelizmente, ele fala assim, né? O Dante está indo embora, vai se despedir dele, e o mestre dele fala que o meu tesouro tu tuteles para mim, no qual eu ainda vivo, e mais não peço. O mestre do Dante, de algum modo, ele ainda vive através do Dante e tem o seu tesouro guardado nos discípulos. Eu falo que toda vez que eu ensino, sei lá, Dante ou qualquer outro autor, tem um pouco digamos, a voz do professor Vitor, ela ressoa, ainda que vocês não saibam quem é, porventura, ressoa em vocês. Vocês estão ouvindo o Vitor falar. Quando vocês ouvem ensinando isso, uma coisa ou outra, estão ouvindo o Gerardo, lá da Academia Vivário Novo, falar, porque ele que me ensinou muito das letras gregas. Quando vocês ouvem falar de Cícero, foi o Inácio lá da Academia Vivário Novo, poxa. Então, assim, digamos, esses professores, eles vivem de certo modo em mim, a voz deles ressoa em mim e ressoa em vocês. Então a voz deles, ela não morre depois do túmulo. A voz deles continua sendo um eco, né? Então o professor ele vai deixando um eco assim na vida do aluno, né? Então, só com uma condição, ele deixa esse eco, se o ensino não for somente aprendizado de textos, ou meramente memorização de sentenças. Essa é a condição. Se o ensino for só isso, o Alzheimer mata. O Alzheimer destrói. A glória se torna vanglória. Mas se for um pouco mais do que isso, e é o que eu defendo, e que vocês defendem certamente, né? Então aí sim vale a pena gastar uma vida por isso, certo? Ótimo. Algum comentário mais sobre essa imagem? Se há alguma coisa interessante mais nessa imagem? Não? Ótimo. Vamos começar, pessoal. Como eu disse, deixem o longino por hora de lado, né? E vamos começar aqui nosso novo módulo, né?